Livro Quem tem ouvidos, ouça. Lições de Éfeso e Esmirna em Apocalipse. Pedro Dong. Capítulo 2. Tema desta semana: Igreja em Éfeso. Parte 2. A edificação da igreja desejada por Deus. Meta de hoje: leitura das páginas 31 a 33. A preparação da noiva. Santificação. O Senhor nos amou a ponto de entregar sua vida por nós. 1 João 3,16. É desse amor que Paulo fala em Efésios. Marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios 5,25. Se todo marido amasse a esposa como Cristo ama a igreja, não haveria problema. Devemos aprender com Cristo. No livro de Gênesis, vemos Cristo na figura de Isaac, esperando a chegada de Rebeca, que tipifica a igreja. Rebeca foi trazida pelo servo mais velho da casa de Abraão, o qual, por sua vez, representa o Espírito Santo, que prepara a noiva para o casamento com Cristo. Gênesis capítulo 24. Hoje o Espírito está fazendo esse trabalho e está chamando-nos. Ele tem usado os comportores dinâmicos para contatar as pessoas a fim de que elas também façam parte da noiva. Além disso, o Senhor nos deu as redes de cuidado para preparar a igreja e fazê-la crescer. Rebeca era uma esposa simples. A Bíblia a descreve como extremamente formosa. Ela é uma figura da igreja que está sendo preparada hoje. Após concordar com o casamento, os parentes de Rebeca queriam que ela ficasse ali mais alguns dias, mas o servo lhes disse que não poderia esperar. Gênesis capítulo 24, versículos do 55 ao 56. O Espírito tem pressa. Não podemos demorar para nos aprontar. A decisão de esperar ou não seria de Rebeca, e ela prontamente atendeu o chamado e foi com o servo. Versículo 58. Do mesmo modo, precisamos atender imediatamente o chamado do Espírito e nos preparar. Não deixemos o noivo esperando. Isaac está ansioso pela chegada de Rebeca. Quanto mais rápido nos aprontarmos, mais rápido Cristo terá sua esposa, a igreja gloriosa. Por amor, ele esperou e se entregou para gerar sua igreja tão amada e desejada. Essa é a dimensão e a intensidade do amor de Cristo pela igreja. O Senhor não se entregou apenas para gerar a igreja, ou seja, para perdoar nossos pecados e nos regenerar, mas também e principalmente para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Efésios 5,26. Cristo amou a igreja, se entregou por ela e a redimiu, mas o objetivo principal é santificá-la, pois o Senhor somente se casará com uma igreja santa, sem defeito, sem mácula nem ruga, ou coisa semelhante. Versículo 27. No capítulo 45 do livro de Salmos, podemos ver a obra de santificação que o Senhor está realizando na igreja. Nós estávamos no mundo, éramos comuns, não tínhamos direito de estar no palácio real. Contudo, o Senhor morreu por nós e nos justificou, dando-nos sua vida e concedendo-nos uma roupagem dourada que nos faz ter acesso ao palácio. Versículos do 13 ao 14. Mas isso ainda não é suficiente. Hoje, na vida da igreja, no palácio real, estamos sendo preparados para nos casar com Cristo. Isso exige uma vestimenta especial que é representada por nossa santificação. O Senhor quer infundir mais e mais elementos de sua natureza santa em nós. Todos os problemas de envelhecimento e degradação da igreja vêm pela falta desses elementos santos de Deus. Paulo disse aos Colossenses que o novo homem se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Efésios 3,10. Isso quer dizer que as células do novo homem, por meio dos elementos santos de Deus, substituem as células do velho homem e da natureza caída de Adão. Essa é a santificação que nos faz mudar de vestimenta. Assim, passamos a ter uma vestimenta bordada, adequada à presença do Rei e, consequentemente, ao casamento. Salmos 45, 14. A importância da palavra na preparação da noiva.
O apóstolo Paulo escreveu aos Efésios que o Senhor está santificando e purificando a igreja por meio da lavagem de água pela palavra. Efésios 5:26. A santificação vem por intermédio da lavagem da palavra que nos purifica e retira de nós toda impureza, e como um banho que remove toda sujeira acumulada em nosso dia. Por esse motivo, o inimigo de Deus quer a todo custo travar a palavra, pois sabe que ela é nossa salvação. Se ele conseguir enganar-nos, fazendo-nos perder a simplicidade e a pureza devidas a Cristo, nós nos tornaremos pessoas críticas que, em vez de seguir a palavra profética, colocam empecilhos para que os irmãos não a pratiquem. Todos nós temos impurezas, ou seja, coisas da velha criação, do velho homem. Por isso precisamos da palavra que nos lava, purifica e santifica, pois traz o elemento santo de Deus. O objetivo final disso é apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Efésios 5:27. A lavagem de água pela palavra remove toda mácula, toda mancha e todo sinal de velhice. É um rejuvenescer espiritual. Essa é nossa salvação. A primeira figura de Cristo e a igreja. Toda essa obra de purificação e santificação é necessária, porque Deus deseja uma igreja santa, sem defeito e sem mácula. Ele deseja a igreja desde a eternidade. A primeira figura de Cristo e da igreja pode ser vista na criação de Adão e Eva. Deus criou primeiramente Adão e disse: "Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea." Gênesis 2:18. O próprio Adão percebeu que precisava de uma auxiliadora, pois sentia-se sozinho e incompleto. Contudo, esse trecho não se refere apenas à necessidade de Adão, mas também e principalmente à necessidade de Cristo. Dessa forma, a igreja não é apenas o objetivo do amor de Deus, mas também um complemento de Cristo. O Senhor não quer fazer tudo sozinho. Na batalha de Armagedon, descrita no livro de Apocalipse, ele não lutará sozinho, mas ao lado de sua noiva vencedora. Apocalipse 19:14. Portanto, a batalha final contra o anticristo e o falso profeta só ocorrerá quando a noiva estiver pronta. Deus, por meio de Cristo e da igreja, limpará do universo toda a rebelião e usurpação do império das trevas. No jardim do Éden, Deus colocou todos os animais diante de Adão para que este lhes desse nome. Gênesis 2:19. Mas dentre os animais, nenhum poderia ser sua auxiliadora ou seu complemento, pois o complemento de Adão teria que ter a natureza humana, ou seja, teria que sair dele mesmo. Assim, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lá trouxe. Versículos de 21 ao 22. O verbo transformou aqui significa construiu, edificou. Isso quer dizer que Deus tomou a costela do homem e edificou uma mulher. Essa é claramente uma figura da igreja. Deus tomou uma costela de Cristo para edificar uma mulher, a igreja. Portanto, a igreja provém de Cristo.